Tocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto e, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 25 de junho descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal. O julgamento foi concluído depois de 9 anos de sucessivas suspensões e, com a decisão, o porte de maconha continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em público, mas as punições definidas contra os usuários passam a ter natureza administrativa e não criminal. E no Contraponto de hoje, nós vamos discutir o tema descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Estamos recebendo o Dr. Carlos Eduardo Freitas de Souza, graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, defensor público estadual no Mato Grosso, atuando na 2ª Defensoria do Consumidor da comarca de Cuiabá. Doutor Carlos Eduardo, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Que é um prazer falar para as pessoas de Uberlândia, tenho familiares daí, da cidade, então um prazer imenso, Márcio, pelo convite, por ter me chamado a participar desse debate aqui, juntamente com o Dr. João Paulo Lotufo, que abrilhantará o debate. Queria mandar um abraço para todos a população aí de Uberlândia, que eu tenho um coração imenso aí por ter sido também aprovado a Defensoria de Minas Gerais. Acabei não assumindo, mas meu coração é mineiro de formação, né? Meu avô é de Uberlândia, saudoso Domingos de Freitas, né? Que é proprietário da loja, que era proprietário na época da loja Móveis Só Freitas. Então, um carinho especial por essa cidade aí. Tem meus familiares, há alguns vivos ainda, e realmente muito obrigado, viu, pelo convite. E participa conosco também o coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto antitabágico, Dr. Bartô, e os doutores da cidade, profilaxia de tabagismo, gravidez precoce e álcool em escolas de São Paulo, o Dr. João Paulo Lotufo. Prazer em tê-lo de volta ao Contraponto. Bom dia, Dr. Lotufo. Prazer é meu, e estamos aqui à disposição aí para tentar aí explicar e discutir aí esse assunto que é bastante importante. Bem, durante a sessão, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que a Corte não está decidindo sobre a legalização da maconha e que o consumo permanece como conduta ilícita. E afirmou o ministro, aspas, em nenhum momento estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. Aí eu pergunto, a quem interessa confundir descriminalização com liberação da maconha, doutor Carlos? Na verdade, Márcio, o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal foi análise num recurso extraordinário proposto pela Defensoria de São Paulo, que se arrastou por longos anos, 9 anos mais ou menos, e houve uma interpretação do artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, para haver uma interpretação que pudesse trazer uma melhor enquadramento jurídico penal da situação do usuário de drogas. O que o Supremo Tribunal fez foi restringir a interpretação desse dispositivo legal para abranger tão somente ao que tange ao consumo de maconha, cannabis sativa no nome científico, e a quantidade de até 40 gramas. Márcio, por que é importante esse enquadramento feito pelo Supremo Tribunal Federal? Haja vista que nas audiências de custódia, onde as pessoas são presas, quando há um enquadramento errôneo como traficante,
chega na audiência de custódia o flagrante para que eu possa analisar com o juiz, o promotor e o custodiado naquele momento. Então, o que há é um abuso por parte da polícia militar e também da polícia judiciária civil, que faz o enquadramento do traficante, do usuário, como traficante. E isso gera uma distorção, porque há uma falsa sensação de utilização do direito penal para punir o usuário de droga. O que, na minha experiência europeia, do meu mestrado em Coimbra, eu percebi que não é o melhor caminho para que haja o enquadramento do usuário como criminoso. O que deve ser feito é o enquadramento enquanto saúde pública para o tratamento desse usuário. Agora, utilizar o direito penal, prendê-lo, deixar preso por um longo período e chegar lá na audiência de instrução e comprovar que ele é um mero usuário, é um caminho muito, muito tortuoso para o usuário de droga. Acaba agravando a situação. Daí porque eu recebo essa decisão do Supremo Tribunal Federal com bons olhos, para que haja, sim, uma interpretação da mais alta corte do Brasil de uma conduta que vem sendo feita de forma arbitrária por parte da Polícia Militar e também da Polícia Judiciária Civil. Daí porque o Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão recente e que eu, enquanto defensor público, enquanto estudioso do direito penal, direito processual penal, criminologia, entendo que deve ser feito esse enquadramento da forma que o Supremo Tribunal fez. Eu acho que ele foi um pouco aquém, porque restringiu tão somente a maconha. E, enquanto outras drogas, ele fez essa exclusão. Mas já é um caminho para que a gente possa trazer um critério, Márcio, objetivo de enquadramento de usuário do traficante. Hoje, se você olhar o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 e o artigo 33, que traz o tráfico, o artigo 28 traz o usuário e o artigo 33 o traficante. A gente não tem um critério objetivo. Fica o subjetivismo do policial militar, que às vezes faz um abuso de autoridade do enquadramento errôneo. Daí porque o Supremo Tribunal Federal vem e faz essa interpretação com redução de texto do tipo penal para haver uma melhor interpretação desse tipo no nosso país. Contraponto, doutor Lotufo. Veja, primeiramente é interessante perceber que se demorou 9 anos para decidir uma coisa. Isso para mim, não dá nem para imaginar. Mas, do ponto de vista jurídico e policial, né, essa coisa da prisão de quem tem porte de droga é complicada. Eu mesmo fui a um sítio onde tinha lá o retireiro e o filho dele estava preso aqui em São Paulo por porte de droga, 6 anos de cadeia. Isso foi a destruição da família dele. E o camarada, 6 anos preso, sabe lá como que ele vai sair dessa situação depois. Então, do ponto de vista policial, dá para entender essa coisa. Do ponto de vista médico, a coisa é um pouco diferente. Quer dizer, na cabeça do jovem, você poder portar a maconha, isso leva a perder o medo da droga. Você falar, por exemplo, em maconha medicinal, também leva a perder o medo da droga. E aí aumenta-se o consumo. Se eu tenho de cada 100 pessoas, 20 dependentes da maconha e um surto psicótico, se eu tiver 200 utilizando, eu vou ter 40 dependentes e 2 surtos psicóticos. Então, do ponto de vista médico, isso é complicado. Então, quando me perguntam, você é a favor disso ou daquilo? Veja, eu sou a favor de uma ampla campanha para discutir o risco das drogas. E isso não se faz. Então, nós temos aí o Supremo
com 40 gramas, por que 40 gramas e não 10, né? 40 gramas de maconha é uma quantidade razoável. Enfim, e nós temos o Congresso que quer punir todo mundo, mas nenhum dos dois comenta o risco das drogas e inicia uma ampla campanha nacional para a gente mostrar à população isso. Quem usa droga, a maioria não conhece o risco da droga que está usando. E esse eu vejo como grande problema. Bom, o doutor Lotufo falou das 70 gramas, né? E é interessante... 40 gramas, né? 40 gramas. Isso. A gente tem a situação nos Estados Unidos, doutor Lotufo, e é interessante a gente pontuar exatamente a seguinte questão. Tivemos uma pesquisa agora em novembro do ano passado, feita pelo Instituto Gallup, que apontou que 70% das pessoas nos Estados Unidos apoiam a legalização da cannabis. 24 estados, 3 territórios e o Distrito de Colômbia foram além da descriminalização para legalizar ativamente a cannabis medicinal e recreativa, enquanto que outros 14 estados legalizaram apenas para fins médicos. E 5 estados estão avançando na legislação de legalização. E reagendar, inclusive, a cannabis, como sugeriu a Associação Médica Americana, não vai resolver a questão. E no Brasil, os números seriam muito diferentes, doutor Carlos, desses norte-americanos? A questão no nosso país, há uma discussão muito grande, a nível até de passeatas que tivemos a oportunidade de presenciar no nosso país, acerca da legalização da maconha. Porque há um clamor popular por essa legalização, justamente porque há também a utilização da maconha como ferramenta de tratamento, entre outros usos. Então, eu acho que também aqui no nosso país a gente vê esse movimento aumentar. No entanto, eu, assim, enquanto pessoa, eu entendo que a questão das drogas, eu vejo como uma opção não muito boa. Eu acho que a questão deve ser discutida a nível de saúde pública e para que haja maior substrato fático para que o Supremo possa enfrentar essa questão da melhor forma possível. E essa decisão, eu também concordo aqui com o Dr. João Paulo Lotufo, que, na verdade, esse enquadramento da quantidade de uma forma objetiva acaba por estabelecer um critério aí que pode trazer um grande prejuízo a nível de saúde pública. O que eu observo nas audiências que eu participo é que quando eu peço um tratamento para o usuário que está ali, naquele momento ali, sofrendo, precisando de um tratamento, o juiz ignora e o promotor não se preocupa com isso. Então as pessoas não têm o altruísmo da preocupação com o usuário enquanto tratamento, mas sim simplesmente punir por punir, com a utilização do direito penal de forma errônea. Então é isso que eu vejo, Márcio. Doutor Lotufo, na Rádio USP, o senhor fez referência a um estudo europeu que mostra que filhos e mães que usam maconha no pré-natal têm um risco 98% maior de desenvolver transtornos de hiperatividade, autismo e doenças intelectuais, doutor? Exato. O que a gente está tendo no berçário do Hospital Universitário, por exemplo, e outros berçários também? A gente está tendo abstinência de droga nos recém-nascidos. Porque a mãe usuária, a hora que você corta o cordão umbilical, você para de fornecer a droga para a criança. E aí a criança, aqui para nós, você tem aí abstinência de maconha, álcool, né, o THC da maconha, álcool, às vezes cocaína, e a criança fica muito agitada, a criança não mama direito, a criança perde peso, e você aumenta o tempo de internação dessa criança no berçário. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a abstinência por opiáceo, que lá é o grande problema que nós ainda não temos na escala que eles têm lá.
E aí aumenta-se muito a internação da criança e o custo da medicina é muito alto nesse sentido. Bom, o que eu preciso explicar um pouquinho, voltando um pouco para trás, é o seguinte, veja, maconha medicinal não é um bom termo. Canabinoides, ou canabidiol, que é a parte da maconha que serve e é estudada para um monte de coisas, estamos estudando outros canabinoides e que talvez eu use isso, se der tempo, lá para frente, em muitas situações que hoje não tem comprovação, tudo bem. Agora, não é, a hora que se fala maconha medicinal, para o jovem, a maconha é um remédio, e não é por aí. Então, existem indicações precisas do uso dos canabinoides, isso o Conselho Federal de Medicina já colocou claramente, e existem situações que estão sendo estudadas. Eu gosto de fazer uma comparação da morfina. A morfina vem da papoula, de onde vem a heroína. Ninguém fala em papoula medicinal ou heroína medicinal. Você fala de morfina, que é uma droga muito bem estudada. Então, você pega digoxina, vem de planta, novalgina, vem de planta. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses termos, porque na cabeça do jovem, ele perde o medo da droga, do jeito que a gente coloca. Então, o risco da maconha é importante, porque pergunta para os jovens, qual é a droga que faz menos mal? Álcool, tabaco, maconha ou crack? Todos eles falam, 90% falam maconha e álcool. Veja, a maconha tem mais cancerígenos do que o tabaco. Só que você fuma 2, 3 baseados e o cigarro você fuma 20, 30, 40 cigarros por dia. Então o efeito pulmonar da maconha vai ser menor. Agora, o efeito cerebral com lesão do cérebro, isso ocorre. A gente sabe que o cérebro se desenvolve até os 21. Então, qualquer droga iniciada antes dos 21 anos, a chance de dependência e o risco do uso é maior. Então, imagine isso intraútero, quando o cérebro está sendo formado, percebe? Então, a gente está tendo muito problema nesse sentido. E aí a gente começa a ter problemas também em todos os níveis. Por exemplo, eu atendi uma criança de 15 dias de vida, convulsionando, e ela tinha alta concentração de cocaína na urina. 15 dias de vida. O que é isso? É a mãe que é usuária, que usou o crack e daí amamentou a criança em seguida. E essa criança foi a óbito. Então, nós estamos vendo isso cada vez mais. Então, eu digo que isso está aumentando com certeza e a gente tem que estruturar uma campanha a nível nacional para aumentar o conhecimento do risco das drogas. Estou insistindo nisso porque é o que está faltando. Doutor Carlos, o julgamento do STF sobre a maconha começou em 2015, quando o relator, o ministro Gilmar Mendes, votou pela descriminalização do porte de qualquer tipo de droga. No entanto, após os votos que foram proferidos pelos demais ministros da Corte, o ministro Gilmar Mendes restringiu a liberação somente para maconha com fixação de medidas para diferenciar o consumo próprio e tráfico de drogas. Como é que o senhor analisa o fato do diferencial de consumo próprio? Então, o que foi feito nessa decisão? Foi uma decisão que ela visa trazer uma interpretação restritiva do artigo 28. Então, esse artigo 28, ele vai trazer, o STF trouxe a interpretação que deve ser restrito tão somente para o uso próprio, justamente para que não seja caracterizada essa situação como tráfico. Porque se houver o enquadramento, a pessoa for enquadrada e tiver até 40 gramas, mas se comprovar que houve fim de mercância, aí não vai haver o enquadramento no artigo 28, mas sim no delito de tráfico de drogas. Então, por isso, foi feita essa interpretação restritiva, objetiva e também dessa quantidade, justamente para diminuir
as arbitrariedades que vêm chegando ao Supremo Tribunal Federal. E por isso que foi feita essa decisão em repercussão geral, justamente para haver uma maior, uma diminuição das injustiças que são cometidas pelo Poder Judiciário, do enquadramento errôneo do usuário como traficante. Então, por isso, foi feita essa interpretação restritiva do texto penal do artigo 28 da Lei de Drogas. Doutor Otulfo, o tabagismo de cannabis, ele tem sido associado ao aumento nas doenças brônquicas e pulmonares, incluindo a doença pulmonar obstrutiva crônica, bem como um aumento nas taxas de câncer de pulmão. E é relatado que a maconha teria 20 vezes mais o nível de amônia comparativamente com os produtos tradicionais do tabaco. A afirmação é verdadeira ou falsa? Veja, é o que eu falei já antes, quer dizer, você acaba consumindo uma quantidade de maconha que ela seria menos lesiva a ponto pulmonar pela quantidade de uso. Mas, seguramente, se você usasse a mesma quantidade de maconha do que você usa de tabaco, a coisa seria muito pior. Agora, o que precisa haver? Uma das coisas hoje que está aumentando, que a gente sabe, quando você fala em tabagismo, você está falando em dependência de nicotina. Quando estamos falando da maconha, estamos falando de dependência de THC. E uma coisa nova, né, que todo mundo já sabe, é o cigarro eletrônico, onde você pode ter ali tanto o consumo de nicotina quanto o consumo de THC. E aí, nesses produtos, a quantidade de droga é muito maior do que nos meios tradicionais. Então, a dependência tem sido muito mais precoce e todas as doenças pulmonares estão aparecendo também com o cigarro eletrônico. E lembrando que o cigarro eletrônico você pode consumir as duas coisas. E, na verdade, o que acontece? As doenças estão aparecendo mais cedo. E nós temos também a doença inflamatória aguda do EVALI, que é o termo americano, que não aparecia com tabagismo habitual. E o DPOC, que é aí o enfisema pulmonar, tem aparecido com esses sistemas eletrônicos de se fumar, tem aparecido mais cedo, mais precocemente. Então, veja, qualquer fumaça que vá para dentro do pulmão, ela é lesiva. Então o pessoal fala, não, eu posso fumar cachimbo, posso fumar charuto, porque eu não trago. Veja, a pior fumaça é aquela que sai da queima. Aquela fumaça você inala também. Então, não tem escapatória. Se a gente ficar... Quem mora em São Paulo vai ter mais problema respiratório do que quem mora em Uberlândia. Por quê? Porque a gente respira fumaça de ônibus aqui. Então, qualquer fumaça é lesiva para o pulmão. Então, existe a poluição outdoor, como se fala, que é a fumaça de ônibus, poluição, etc. E existe a poluição indoor, que é da queima de qualquer material que for fumígero, né? Então, não tem escapatória em relação a fumar. Narguilé é a mesma coisa. 1 hora de narguilé são 100 cigarros consumidos. E a gente sabe que a turma põe ali maconha, põe tabaco, vão dizer que põe só essência. A essência queimada também é lesiva para o pulmão, e assim vai. Então, não precisa ser nenhum expert para ter essa percepção que qualquer fumaça que você inale vai ser prejudicial à saúde. Doutor Carlos, os produtores de fake news, né, eles já estão trabalhando ativamente na elaboração de notícias que possam confundir a opinião pública. Por exemplo, de que haveria aí soltura automática de presos, já que as pessoas presas e passariam, então, a ser beneficiadas pela nova decisão. E aí eu pergunto, a quem interessa confundir a opinião pública, doutor? Eu acho que essas fake news que estão sendo produzidas,
ela vem trazer uma insegurança jurídica para todas as pessoas. Todos esses processos que estão sendo discutidos, a questão do enquadramento do usuário como traficante, vai ser necessário uma reavaliação mediante pedidos da própria defesa e também do próprio Ministério Público, que pode fazer um mutirão para análise de vários processos e, diante dessa nova decisão do STF, fazer uma análise de processo por processo e vai haver uma necessidade de pedido expresso da defesa. Então não há nada automático, como vem sendo falado, haja vista que qualquer pedido de soltura, etc., necessita de um pedido por parte, principalmente da defesa. E as defensorias públicas já estão sendo preparadas para isso, em virtude da gente programar alguns mutirões para que a gente possa enquadrar realmente a nova decisão do STF e os processos que estão pendentes de julgamento ou que já foram julgados. Essa nova interpretação favorável, ela retroage, inclusive, para abarcar processos que já foram julgados. Então, essa notícia falsa, ela gera o quê? Uma insegurança jurídica, causando um transtorno para a população. E eu acho que isso não é salutar no direito, porque no direito a gente precisa de uma certa parcimônia na recepção de um novo entendimento como esse que vem sendo adotado agora por parte do Supremo Tribunal Federal. Doutor Lotufo, muitos países legalizaram a cannabis, a maconha, com a esperança de erradicar os mercados negros, reduzir a violência, as mortes por drogas relacionadas a gangues, aumentar a receita tributária, melhorar a segurança e a qualidade geral. E, apesar desses benefícios econômicos documentados da legalização e também descriminalização da cannabis, o impacto na saúde pública precisa ser devidamente considerado, doutor? O Uruguai legalizou. O que aconteceu? A maconha vendida na farmácia do governo tem 2% de THC. A maconha vendida fora chega a ter 14%, 15% de THC. O traficante não vai perder aí a venda dele, então eles acabam produzindo uma maconha que vai ter mais droga, mais viciante para vender cada vez mais. Cigarro eletrônico é a mesma coisa, a indústria põe mais nicotina para viciar mais e vender mais. Estados Unidos, por exemplo, você comentou dos Estados Unidos, 70% é a favor. O que acontece lá? Segundo o Dr. Laranjeira, num vídeo recente que ele soltou aí, você tem 7 milhões de americanos que estão vivendo, que é a turma do nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Que a maioria deles é consequência do uso de maconha e droga em geral, opiáceo também, né? Que são responsáveis pela destruição do cérebro. Então, aí é o famoso noia. A gente falar para um jovem aqui no Brasil, olha, você pode ter surto psicótico, esquizofrenia, isso está muito longe da visão dele. Ele nunca viu isso, nem sabe o que é isso. Mas você falar dele, do noia, toda a turma tem um noia, né? Alguém que usou a droga e teve lesão aí, problemas intelectuais, etc., como já foi comentado. Então, Portugal, a mesma coisa. Portugal liberou? Não, se o camarada lá, ele vai ser enquadrado, semelhante à justiça terapêutica aqui em São Paulo, do Mário Sérgio Sobrinho, onde o camarada vai optar por um tratamento e aí alguma punição que ele possa ter tal, mas não é uma coisa que é liberada geral. Pergunta para o jovem, onde é que a droga é liberada? Eles vão falar Amsterdã. Amsterdã era a época do turismo da maconha, década de 70, 80. Hoje não é assim. Amsterdã tem muitas regras. Meu filho estudou lá, eu estive lá várias vezes. Você tem lá pontos de ônibus abertos, por exemplo, onde é proibido fumar. Não é só em recinto fechado. Você tem zonas na cidade livres de bebida alcoólica, é 0% de álcool.
Você tem lugares onde ia passar uma passeata, tinha lá os cartazes no trajeto da passeata, 140 euros de multa se você beber em espaço público. Quer dizer, tem regras. Isso falta para nós um pouco. Você pega os coffee shops, onde se experimenta maconha lá, nos coffee shops não tem bebida alcoólica. E nos pubs, nos bares, nos cafés, como eles chamam, tem bebida alcoólica, mas lá não tem maconha. Então, existem regras. Você quer usar maconha? Tem lugar para você usar. É ali que você vai usar. Então, para nós, faltam regras. Você pega o álcool aqui para nós, por exemplo, o que acontece? Proibido beber no campo de futebol, vender bebida alcoólica no campo de futebol. Mas na porta do estádio, do lado do carro da polícia, tem um isopor vendendo bebida alcoólica para menor de idade. Quer dizer, não tem regras precisas. E onde é que as regras funcionaram? Para o tabagismo, a gente sabe disso. Então, hoje você não fuma em ambiente fechado, isso foi aprovado e foi cumprido. Então, quando você fala do álcool, qualquer menor de idade consegue comprar bebida alcoólica em algum canto. A gente sabe disso. Ou seja, a regra não é cumprida, a lei não é cobrada. No tabagismo ela foi cobrada, mas a gente precisa avançar. Então, um deputado aqui em São Paulo me perguntou, dois projetos para a gente fazer. O primeiro que eu falei para ele foi o seguinte, trocar os cartazes de proibido fumar em ambiente fechado para proibido fumar cigarro tradicional e cigarro eletrônico. Porque você vai nas baladas aí dentro do recinto fechado, o pessoal está fumando cigarro eletrônico como se fosse uma coisa diferente, e não é. E a outra coisa é proibir cigarro eletrônico no entorno de hospitais e escolas. Isso eu acho também fundamental. Então tem coisa para a gente progredir. Nós somos o segundo país que cumpriu todas as metas da ONU, da Organização Mundial de Saúde, em relação ao tabaco. Mas estamos patinando em relação ao álcool e em relação a outras drogas. Doutor Carlos, o doutor Lotu falou de regras, né? Com a decisão da descriminalização da maconha, portar a droga passa então a ser um ilícito administrativo e o usuário não poderá mais ser submetido a um processo penal e nem terá um registro na sua ficha criminal. E também não haverá mais a possibilidade de ser submetido à pena de prestação de serviços à comunidade. O que poderia ser dito a respeito, doutor Carlos? Então, agora, nós vamos enquadrar o usuário de maconha naquele percentual que o STF estabeleceu até 40 gramas. A droga vai ser apreendida com ele, quer dizer, não vai poder ele ficar com essa droga, só que em vez de submetê-lo a um procedimento criminal com a realização do termo circunstanciado de ocorrência, como a infração de menor potencial ofensivo, não vai ser realizado esse termo. Quer dizer, ele não vai ter um registro criminal em seu desfavor. E daí não vai ter aquela audiência no juizado especial criminal para a imposição da prestação de serviço à comunidade. Vai ter somente o recolhimento da droga e a sugestão de um tratamento de saúde pública para ele. O que, na minha humilde opinião, vai ficar como no Brasil para inglês ver. Porque, na verdade, o que chegamos à conclusão nesse debate aqui, tanto eu quanto o Dr. João Paulo Tufo, é que a questão jurídica, ela não se transforma em questão de saúde pública. Então, nosso país não se preocupa com a saúde pública do tratamento do usuário de droga. Porque esse usuário de droga que vai utilizar a maconha, ele provavelmente pode passar para outras drogas. E é isso que nós devemos evitar no nosso país. Porque aqui a questão, muito além do jurídico, eu acho que vai para a questão de saúde pública, que é o mais importante, que é o debate agora ficou cego em relação a isso. Ele ficou um pouco míope em relação ao que é o verdadeiro debate por questão de qual que é a intenção legislativa da lei de drogas. Não
que não haja o consumo de droga. Então, questão educativa, questão de educação da população para que não utilize drogas. Porque se não tiver utilização de drogas, não vai haver enquadramento penal. E é isso que acontece. E aí, Márcio, eu faço uma analogia aqui, a questão, por exemplo, da recusa do Bafom, por exemplo. É um tema que eu tive a oportunidade de pesquisar, que também a gente pode enquadrar esse comportamento como um simples ilícito administrativo ou como um enquadramento penal. Então, é mais ou menos o que acontece com o usuário de droga. Que agora, essa questão do usuário de droga, de maconha até 40 gramas, ela vai ser uma questão meramente administrativa. Quer dizer, o direito penal não vai se preocupar com essa questão. No entanto, nós percebemos que está havendo uma contraofensiva legislativa do Senado Federal na PEC 45, que quer estabelecer que também o usuário deve ser punido de qualquer forma. Quer dizer, contra a decisão do STF, vai vir uma PEC, essa PEC vai fazer uma contraofensiva legislativa contra a decisão do STF, que poderá depois ser julgada inconstitucional pelo STF. Então, a gente percebe uma insegurança jurídica muito grande dessa decisão, que ela não é uma decisão definitiva, que possivelmente vai ser reformada por parte vai ser reenquadrada de forma legislativa por parte do Senado Federal, e no futuro também o STF poderá julgar inconstitucional esse projeto de emenda constitucional, que se transformará numa emenda constitucional. E aí você percebe o quê? Diante de tudo isso, quem sai perdendo? A população, que fica numa insegurança jurídica muito grande, e também a gente não percebe uma preocupação com a política pública de incentivo do não consumo de droga, que a gente deve fomentar, como bem pontuado pelo Dr. João Paulo Lutufo. A questão do cigarro elétrico é uma questão aí também que fica em segundo plano, e parece que não há uma preocupação por parte do poder público em relação a esse consumo, que realmente, eu que tenho a possibilidade de algumas festas ainda, percebo o grande consumo das pessoas. Isso não é uma preocupação do poder público. Então, é bem isso. No início da sua fala, né, o senhor fez um apontamento com relação ao aumento do risco de desenvolvimento não só de doenças pulmonares, mas até distúrbios psicóticos, né? E é interessante destacar que foi feita uma extensa revisão da literatura médica através das fontes PubMed e Medline, e foco em artigos que discutem exatamente os efeitos médicos do uso da maconha, os impactos na saúde pública, da legalização e também descriminalização da maconha, e também os relatórios, doutor Lutufo, de acidentes e mortes em vários países após a legalização e também descriminalização da maconha. E aí a conclusão é exatamente essa: a maconha e o uso da cannabis têm sido associados ao aumento de doenças pulmonares, bem como também o aumento do risco de desenvolvimento de distúrbios psicóticos, doutor. Então, é o que nós já comentamos. A maconha é responsável por todos esses problemas de saúde, e quando a gente fala, não, quem tiver com porte da maconha, ele vai ter que se tratar. Aí eu diria o seguinte: ele vai se tratar aonde? Porque quando você quer uma vaga no CAPS-AD, CAPS Álcool e Droga, você não consegue. Então, o sistema de saúde também já está abarrotado e ele não vai ter local para acompanhar esse tipo de gente. Então, por exemplo, quando eu pego uma criança com abstinência de droga no berçário, eu teria a obrigação de acompanhar muito de perto esta criança, porque ela tem risco de déficit intelectual, transtornos de hiperatividade, etc. Não é só isso que produz isso tudo.
O que existe hoje, quer dizer, você tem indicações precisas para o uso dos canabinoides, do canabidiol em especial. Eu fiz uma palestra há uns 4 anos atrás num grupo de medicina legal, pelo Conselho Federal de Medicina, e eram advogados que estavam lá. E antes de mim, falou um desembargador, que foi quem assinou aí uma das primeiras ordens para a família plantar a maconha e obter o tal álcool, o óleo da maconha, porque a filha tinha uma doença espástica lá, onde tá já sabido que ali o canabidiol teria boa indicação. E ele termina a palestra mostrando um vídeo da mãe da criança, dizendo o seguinte, que ele tinha sido o anjo que caiu do céu na vida da família, porque a criança melhorou. E aí acendeu as luzes ali da plateia e estava lá essa menina lá, toda espástica, tal, mas cursando jornalismo, ela saiu andando ali com toda a sua dificuldade e foi uma comoção geral. Eu vi gente chorando ali na plateia. E aí ia entrar eu para falar da maconha depois. E aí falei, bom, estou ferrado, né, como se diz na prática. Mas aí eu comentei o seguinte, olha, se eu fosse o pai dessa pessoa, eu teria feito tudo o que ele fez para conseguir o canabidiol. Se eu fosse o desembargador, provavelmente eu teria assinado autorização para ele plantar e produzir o tal óleo da maconha. Só que eu sou pediatra e eu estou atendendo surto psicótico em adolescentes por uso da droga. Então são coisas bem diferentes, a gente tem que separar uso medicinal, uso recreacional e o desconhecimento do risco da droga. Eu tinha um casal que estava separado no consultório, a mãe falou, olha, o meu marido está lá fumando uma maconha junto com o meu filho. Que idade tem seu filho? 15 anos. Quer dizer, o risco desta criança, desse adolescente ter problemas é grande. Então, o que aconteceu? Esse camarada, esse adolescente convulsionou 2 vezes na segunda-feira de manhã, dentro do ônibus escolar, que coincidiu o fim de semana que ele usou maconha com o pai. Percebe, não? Então, a gente precisa conhecer o risco da droga. É uma maconha que vem lá, meu cunhado que traz, é uma maconha ecológica, todo esse papo de fake news, não é? Então, hoje, por exemplo, você pega nas universidades a ingerir um brigadeiro com maconha, um brownie com maconha, isso é rotina. Que planta essa pessoa usou para produzir aquilo? Qual a concentração de THC que tinha naquela planta? Se você ingerir demais, isso retarda, a maconha ingerida retarda o efeito dela, mas quando ele vem potencializado. Então, nós temos que ter conhecimento das coisas, e isso falta. Como é que a gente que trabalha na universidade não consegue transmitir, porque hoje a transmissão da coisa é via internet, e 90% do que tem lá é fake news. Então, esse é o grande problema, que a gente precisa aumentar o conhecimento do risco das drogas, porque senão, com essas decisões, nós vamos aumentar o consumo, o imposto do cigarro não cobre 1/3 da despesa em medicina que o cigarro traz. Isso vai acontecer com a maconha também. Os Estados Unidos parece que tem 7 milhões, então, como eu já comentei, de pessoas lesadas pela maconha que estão aí, não faz nada na vida. Isso é fruto da lesão da droga. Outro problema que nós temos, só para terminar, no hospital universitário, é a gravidez não planejada de adolescente. O último levantamento que eu fiz, nós tínhamos 1.585 partos em adolescentes de 12 a 17 anos. E boa parte teve relação depois de uso de álcool e maconha. E aí o preservativo vai para o brejo. E aí a gente tem a gravidez não planejada. Não é possível que eu tenha adolescentes de 15 anos de idade na 3ª gestação. Isso é um absurdo, né? Então, tem as consequências do risco da droga, que é complicada. Então, a gente precisa repensar isso tudo.
Doutor Carlos, o STF ele manteve a possibilidade de aplicação de medidas educativas como o comparecimento para um curso preventivo sobre o consumo de drogas. E, além disso, a polícia, então, ela deverá apreender a droga. A decisão faz sentido ou não? Então, esses cursos que são organizados decorrente dessa decisão, eu espero que sejam cursos que realmente tragam educação para essa população. Mas, na verdade, eu acho que essa especificidade aí dos cursos vai depender de um aperfeiçoamento e realmente haver uma mudança de mentalidade desse usuário. Porque se não houver essa mudança de mentalidade do usuário, a lei não vai servir para nada. Como eu disse, essa decisão parte de um pressuposto de evitar que haja a utilização do direito penal para isso, mas é uma questão de saúde pública. Então, essas palestras, etc., serão necessárias para que haja uma mudança educacional. Mas eu acho que essa mudança não deve partir de uma decisão como essa, mas sim deve vir lá na escola, no primário, no secundário, nas universidades, que hoje parece que é uma questão cultural das universidades o consumo de maconha. E, assim, na época que eu estudava na Universidade Federal de Goiás, havia esse costume. Então, a gente tem que passar uma educação do qual que é o efeito dessa maconha nas pessoas. Ela gera dependência, pode gerar o consumo de outras drogas. Então, é muito importante haver uma mudança educacional de base no nosso país. E não só uma decisão como essa, vai frequentar cursos para conscientização acerca das drogas. Eu acho que isso é um pouco insuficiente para a questão mais importante, que é a questão de saúde pública e as consequências das drogas para as pessoas. Doutor Lutufo, no início da sua fala, o senhor fez referência ao Uruguai, né? E lá existe o Javier Varela, que é um pesquisador, ele é diretor de operações da Fotmer Life Science em Canelones e fez uma carreira no cultivo de cannabis para fins científicos e também medicinais. O Uruguai, em 2013, se tornou o primeiro país do mundo a legalizar totalmente a cannabis recreativa, dando aí um ponto de partida no mercado que agora abrange grande parte do mundo, doutor Lutufo. E a expectativa de vendas legais de maconha devem, este ano, exceder 26 bilhões de dólares. O que pensa a respeito? Veja, tudo que está relacionado à droga está relacionada à grana, a dinheiro, a sucesso financeiro. Então, o tabaco é a mesma coisa. A hora que nós conseguimos diminuir o uso do tabagismo no mundo, a indústria lança um outro produto porque ela não quer perder venda. E a questão de droga é a mesma coisa. O que precisa, veja, nós não vamos acabar com o uso de droga. Não há pretensão disto. O que precisa é regulamentar. Você quer usar droga? Tudo bem, mas você vai usar no teu canto, na tua casa, você não vai usar em público, você não vai usar na universidade. A hora que eu falo que a minha universidade, lá onde eu trabalho, o pessoal vende coisa com maconha lá em todas as festas, e isso é permitido porque não se toma uma postura, é proibido o uso de álcool na universidade. Isso é utopia, né? Por quê? Porque você vê que isso não funciona. Né? Então, você está fingindo de ter uma postura que, na prática, você não tem. Então, a coisa precisa ver muito antes, quer dizer, a prevenção tem que começar muito cedo. Eu trabalho, por exemplo, fazendo os pais dos meus pacientes diminuírem o consumo de álcool e tabaco, que são as drogas lícitas. Ninguém começa a vida de droga usando cocaína. Você começa fumando, bebendo, depois vem a maconha. Hoje a maconha já entra como primeira droga em muitas situações de periferia, né? Mas então, vamos dizer que ela é hoje quase uma droga lícita. Então, a coisa começa dentro de casa
Então, precisa mudar aí a postura das famílias, principalmente. No meu consultório, a mãe chega e fala, meu marido está ensinando meu filho a beber. Que idade tem seu filho? 13 anos. É proibido fornecer bebida alcoólica para menor de idade, começa por aí. Se ele bebe com o pai, ele vai beber com os amigos, mas aí a quantidade é outra. E eu tenho 6 comas alcoólicos, estou falando de coma alcoólico, não é vomitar no banheiro do local, é coma alcoólico em adolescentes. Então, isso é a postura do pai. Quando eu estava no Einstein, lá na UTI, com o garoto internado, o pai queria me contar a primeira vez que ele teve a bebedeira dele. Como se isso fosse o padrão, né? Hoje, a gente tem muita gente que não bebe. Muita gente que não bebe. Então, você tem lá 50% da população, 40% da população não bebeu nada no último ano. Agora, não é possível que na Avenida Paulista, em São Paulo, que é o dia que fecha a avenida, você tem um pessoal vendendo bebida alcoólica para qualquer um, em qualquer lugar. Então, isso é falta de postura dos nossos governos. Então, ninguém quer mexer com a questão do álcool, porque o lobby do álcool é muito forte. E a droga começa aí. Depois vem as outras drogas, né? Agora, é triste você atender no ambulatório uma senhorinha simplesinha, que ela conta, meu filho começou fumando, aí veio para maconha, depois caiu no crack, e ele já roubou tudo da minha casa, eu não tenho onde interná-lo, eu não sei o que fazer. A última coisa que ele levou foi a minha aliança de casamento. Escutei isso essa semana. Quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa, mas isso tem que começar, como o Carlos já falou, isso tem que começar muito cedo, tem que começar na escola, tem que começar com os pais. Então, quando me perguntam, quando eu começo a falar de droga para os meus filhos, eu digo, é intraútero. Porque se os pais usam droga, a chance dos filhos usar é muito grande. Você tem uma estatística que está publicada em revista de epidemiologia em 2018. Se os pais não fumam, 2% dos filhos vão partir para as drogas. Se os pais fumam, 50% vai partir para as drogas. Estou falando lícita ou ilícita. Então, entre os álcool. Se a família não bebe, 1% vai partir para as drogas. Se a família bebe, 25% vai partir para as drogas. Então, a família nossa é o principal nessa estrutura de prevenção de droga. Mas a gente sabe que a família está um pouco alterada aí, né? Então, 38% dos alunos que eu conversei no meu projeto piloto tinham uma família desestruturada. 38%. Então, aí entram outras coisas. Então, a gente tem que começar. Tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para se fazer. Doutor Carlos, estudos indicam que a atual lei de drogas, que foi sancionada em 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contribuiu para o aumento do número de pessoas presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E essa lei acabou com a pena de prisão para usuários e aumentou a punição para traficantes. A expectativa era que isso poderia reduzir o número de prisões, só que o efeito acabou sendo o oposto. E agora, o que pode acontecer, doutor? Então, eu até li um artigo bem interessante na Folha de São Paulo, do ministro Rogério Schietti, mais alguns outros autores, criticando a lei de drogas, justamente porque não há um critério objetivo de enquadramento do usuário e do traficante. Dessa maneira, nesse artigo, bem interessante, traz uma reflexão crítica da lei de drogas, que, na verdade, ela trouxe essa distinção do artigo 28, que é o usuário, e do artigo 33 do traficante. Não houve um critério objetivo de enquadramento. Daí porque houve, na verdade, um aumento do número de prisões e de prisões de pessoas que são usuários enquadrados como traficante. E dessa forma, eu vejo que essa lei de drogas, ela trouxe um incremento no número de prisões no
nosso país. Daí porque houve uma reação do Supremo Tribunal Federal nessa linha crítica da lei de drogas, trazendo um patamar objetivo. É o melhor critério? Creio que não. Mas é um pontapé inicial para evitar que haja a injustiça de condenações injustas no nosso país. Então, é dessa maneira que eu vejo a lei de drogas sancionada em 2006, como uma lei que traz uma dicotomia de enquadramento do usuário e do traficante, que não há um enquadramento objetivo, o que prejudica a punição do verdadeiro traficante. O que eu vejo nos processos que eu defendo as pessoas? Eles não pegam o grande traficante, pegam a pessoa que às vezes é um usuário ou um pequeno traficante. O grande traficante nunca é investigado e nunca é pego. E aí é uma injustiça muito grande, é uma distorção que eu vejo um enquadramento dessas pessoas que são presas, às vezes de forma injusta. E uma condenação injusta pesa muito na vida de uma pessoa. E é muito difícil a assimilação de uma condenação injusta de um usuário como traficante. E assim, eu realmente fico um pouco triste com essa nossa legislação contra as drogas no país. Doutor Lotufo, nós estamos no finalzinho, eu queria que o senhor comentasse um estudo de 2023 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele analisou uma amostra dos processos que foram julgados na primeira instância judicial de todo o país no primeiro semestre de 2019 e estimou que 58,7% dos réus que respondiam por tráfico de maconha portavam até 150 gramas e apenas 11,1% levavam mais de 2 quilos da droga, doutor Lotufo. Veja, isso tudo eu acho que esse problema da quantidade, tá, não vai resolver muita coisa. Não vai prender o pobre, o negro, etc., etc., como já está cansado de se falar isso. Mas, para o consumo, para a questão de droga, isso eu acho que vai ser ineficaz. Então, veja, ele pode estar com menos de 40 gramas ali naquele momento e ser um traficante. Então, a coisa é muito difícil de você solucionar. Como o Carlos Eduardo já comentou, uma coisa que a gente vê com o cigarro eletrônico é exatamente o que ele comentou. Quer dizer, você pega a banca de jornal que está com cigarro eletrônico, pega o cigarro eletrônico ali, tudo, mas como é que isso entrou no país? Quem é o grande que trouxe isso para cá? Eles já conhecem as rotas, eu vi a Polícia Federal falar de uma rota que vem do Suriname, não do Paraguai, né? E assim vai, quer dizer, precisa de uma conduta clara em relação ao não usar a droga, quer dizer, então o cigarro eletrônico é um bom exemplo para isso. Você continua vendendo, continua tendo, é proibido, mas nada acontece. Acontece no dia X, que é o Dia Internacional Sem Tabaco, que sai na mídia ali uma apreensão. Mas depois não se fala mais o ano inteiro. Né? E você vê, então, em relação à quantidade também, a gente sabe que onde tem os pontos de venda, você sabe, precisa ter uma conduta mais drástica em relação à punição. Eu vejo isso que é o que aconteceu com o cigarro. Punição exemplar para quem não cumprisse a legislação de se fumar dentro do ambiente. Hoje não se discute. É que nem o cinto de segurança, né? Como faz o comentário. Hoje não se discute. Meu neto falou, eu estou sem cinto, quando a gente estava saindo de carro. Quer dizer, hoje já está impregnado que o cinto de segurança faz parte. Fumar dentro do ambiente também. Mas por que as outras leis não pegam? Né? Então, acho que tem que ter uma postura mais firme, política, judicial, médica também, né?
E assim vai. Então, acho que a gente tem que unir esforços. O que tem de programa de saúde são programas pontuais, que têm eficácia quase zero. Então, os programas de prevenção têm que ser contínuos, persistentes, o ano inteiro, em todos os anos da escola. O ProERD atua no 5º ano. 5º ano, já tem muita gente que já iniciou droga ali. Droga que estão fazendo, droga lícita, no caso, ou até ilícita. A gente sabe disso. Então, precisa mudar isso. Quando você vai falar de um programa de prevenção no governo, já temos o ProERD. Ninguém quer tirar o ProERD. Você quer somar atitudes que a gente sabe que funcionam, porque na literatura médica, o que a gente chama de aconselhamento breve, constante, contínuo, isto funciona. Então é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente está levando aí para os candidatos à prefeitura do estado da cidade de São Paulo. Existem programas que são fáceis de fazer, só precisa ter vontade política para isso acontecer. E muitas vezes não tem. Dr. João Paulo Lotufo, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto antitabágico Dr. Bartô e os doutores da saúde. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Dr. Lotufo. Eu que agradeço. Se vocês quiserem um conhecimento sobre o nosso material de prevenção, é só colocar Dr. Bartô, Dr. Bartô abreviado no Google, você vai sair no programa de prevenção de drogas que a gente está fazendo por aí. Dr. Carlos Eduardo Freitas de Souza, defensor público estadual no Mato Grosso, atuando na 2ª Defensoria do Consumidor da comarca de Cuiabá. Prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Dr. Carlos. Eu que agradeço o convite, Márcio, pela oportunidade de falar para toda a população aqui de Uberlândia. E queria deixar à disposição a minha rede social, que é o Instagram, né? carloseduardo.defensor. Quem tiver alguma questão, estou à disposição aí para o debate. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.